Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz morre baleado no bairro de Dois Unidos. Polícia registra 3 assassinatos na cidade de Moreno. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 10 de janeiro de 2024. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas, pelo menos até agora em Pernambuco, foram registrados 5 homicídios. Todos os 5 assassinatos ocorreram no Grande Recife. 5 homicídios no Grande Recife. E durante o ano, nesses 10 dias de 2024, foram registrados em Pernambuco 120 assassinatos. 120, lembrando que desses 5 homicídios registrados de ontem para hoje, 3 foi na cidade de Moreno. Olha, minha gente, um rapaz sem nenhum documento de identificação foi levado antes de ontem para a emergência do Hospital da Restauração, vítima de agressão em Olinda, agressão que aconteceu em Olinda, e ontem à tarde ele não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um garoto de 1 ano e 3 meses morreu ao ser atropelado pertinho da residência dele, na zona rural de Guaraci, no sertão do estado. O pai do menino estaria fazendo uma manobra no veículo e, ao dar marcha ré, atropelou o próprio filho. O bebê chegou a ser socorrido, infelizmente, mas faleceu. Tinha apenas 1 ano e 3 meses o menino e o corpinho foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Coisa muito triste, né? Olha, minha gente, um pai é suspeito de estuprar uma criança de 5 anos de idade. Isso aconteceu na cidade de Ipubi. Foi a Polícia Civil, que a Polícia Civil está investigando essa ocorrência de estupro de vulnerável, registrada justamente na manhã de ontem na cidade de Ipubi, no sertão do estado. A vítima, uma criança de 5 anos, chegou a ser hospitalizada, isso mesmo, e daí a polícia vai continuar investigando este caso. Muito triste, né? Olha, minha gente, a polícia prendeu um homem após ele descumprir a medida protetiva. Isso aconteceu em Brejão. A polícia segue investigando o caso. Foram vários acidentes registrados nos últimos dias em Garanhuns, no agreste do estado. Uma motocicleta com queixa de roubo foi apreendida em Chechel. Uma CG 160 Titan, isso, vermelha, de placa PDA 5384. Estava com registro de queixa de roubo, daí ela foi apreendida, isso mesmo. Deixa eu ver mais aqui a ocorrência. O dono de um bar que foi assassinado em Vitória Santo Antão, já falamos. E a polícia está investigando a morte de Alisson Avelino da Silva, 30 anos de idade. Alisson era um ex-presidiário, ele foi assassinado a bala, morreu num sofá de uma casa de Candomblé. Ele estava nessa casa localizada na rua Nova Esperança, no bairro do Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes. Tinha várias pessoas, o dono da casa do Candomblé tinha dado uma saidinha, de repente quando voltou estava lá o Alisson Avelino da Silva, 30 anos, assassinado dentro de casa, justamente no sofá da residência. A polícia segue investigando o caso. Isso mesmo, a polícia continua investigando o caso. A polícia também está investigando aquele duplo assassinato que aconteceu na rua Santo Antônio, em São Bento do Una. Foi justamente dentro de um bar, o Bar da Balança, onde os irmãos José Alberto da Silva Bezerra, que tinha 28 anos, e Maria Dilma da Silva Bezerra, 27 anos, dois estavam nesse bar quando foram assassinados. 2 elementos, segundo informações, esses criminosos fugiram em uma motocicleta Pop 100. A placa da moto não foi fornecida, portanto a polícia está investigando esse duplo assassinato, cujas vítimas foram os irmãos José Alberto da Silva Bezerra, que tinha 28 anos de idade, e Maria Dilma da Silva Bezerra, de 27 anos. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. O piloto do paramotor que caiu em Piedade afirma que o acidente com morte foi provocado, sabe por quê? Por uma linha de cerol. Quem traz a notícia pra gente é o repórter Rodrigo de Luna. Na casa de parentes, Lima, de 48 anos, se recupera do acidente sofrido na última quinta-feira. O piloto de paramotor tinha saído de Barra de Jangada, rumo à Piedade, no 6º e último passeio do dia, quando a tragédia aconteceu.
Era o segundo voo da professora Edjane Maria da Silva, de 50 anos, que 2 dias antes tinha feito passeio e se apaixonado pela liberdade de voar. Mas esse foi o voo fatal. O piloto lembra de cada detalhe do que aconteceu e acredita que o acidente tenha sido provocado por uma linha chilena ou de cerol, que se enroscou na corda que segura a lona do equipamento. Eu acredito, né? E ali foi a linha de pipa, né? Até porque ela estava lá no equipamento, no destroço, né? Na hora do acidente. E teve uma razão de queda de 3 segundos, né? Onde você não pode ter a mínima reação numa condição onde a asa perde a sustentação e a asa deixa de voar. Apesar da gravidade do acidente, Lima escapou quase sem sequelas. Ainda sente dores pelo corpo, mas não sofreu nenhuma fratura. Ele recebeu alta do Hospital da Restauração na madrugada seguinte, mas ainda no local do acidente percebeu que para a passageira a situação era mais grave. No momento da queda eu pensei que eu estava morto. Quando eu abri os olhos caiu minha ficha o que aconteceu. Imediatamente, eu acho que eu estava drenado ainda, eu consegui ficar em pé, um pouco agachado, mostrando como desconectar o pessoal e também desconectando, que é a parte da perna, né? Desconectei aqui no tronco, onde tem a conexão. Então desconectou ela para fazer o isolamento e a parte de ventilação para ela, porque juntou muita gente e a gente estava afastando. Por meio de nota, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, informou que os praticantes dessas atividades devem cadastrar o equipamento, ou seja, o paramotor. Eles também devem estar credenciados à associação responsável. Mas em caso de acidentes, a investigação fica a cargo do órgão de segurança do Estado, nesse caso, da Polícia Civil de Pernambuco, que segue em diligências para tentar entender o que aconteceu. Ele disse que já procurou a família da vítima e se coloca à disposição para esclarecer tudo. Em relação à suspeita de acidente provocado por linha de cerol, Lima só espera que tudo seja esclarecido e que haja mais consciência por parte de quem é adepto da prática. Isso não é uma brincadeira, isso é um crime, né? Eu acho que tem que ser mais averiguado, eu acho que tem que ter uma atenção redobrada das autoridades sobre essa prática. Rodrigo de Luna, Rádio Jornal, Rádio Notícia. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Vamos ouvir um cidadão fazendo um apelo aí à Compesa sobre o problema de um cano estourado, minha gente, no bairro do Jardim do Jordão, e o desperdício é grande de água, é, cidadão? Bom dia, Eliel. Aproveitar a audiência do seu programa e fazer esse apelo aí na Rádio Jornal, a Compesa, é que há vários meses tem um cano estourado, jorrando muita água, desperdiçando esse líquido precioso que não chega também há muito tempo em várias comunidades. E está um desperdício imenso de água na rua Mário Melo, de esquina com a rua Orlando Coelho da Silva, no bairro do Jardim Jordão. Então eu faço um apelo à Compesa que lá próximo a esse problema tem um elo da Compesa que fica localizado ali na Estrada da Batalha. Muito obrigado aí e tenha um bom dia. Lembrando que de ontem para hoje no estado, nas últimas 24 horas, foram registrados 5 assassinatos, todos no Grande Recife. E este ano, nesses 10 dias de 2024, já foram registrados 120 assassinatos, ou seja, 120 pessoas foram mortas já este ano.
e a polícia continua investigando os assassinatos, homicídios que vieram a ocorrer nos últimos dias. Uma dessas vítimas, Vanderberg José da Silva, 31 anos de idade, Bega, conhecido como Bega. Ele foi baleado na barriga ao reagir a um assalto no sítio Pedra Preta, na zona rural de Taquaritinga do Norte. Foram 2 homens encapuzados, invadiram o bar onde ele estava, eles, familiares e tudo mais, mataram ele. Os criminosos ainda fugiram roubando o carro de um amigo dele, Fabinho. Levaram o carro do Fabinho. Isso mesmo, a polícia ainda não tem nenhuma informação sobre a motivação deste assassinato. Na verdade, a primeira informação é de latrocínio, roubo seguido de morte, mas aí a turma vai investigar para saber se realmente foi latrocínio ou não. Também a polícia está investigando a morte de Luciano dos Santos Souza, que tinha 35 anos de idade. Ele foi assassinado a tiros na manhã de antes de ontem, na rua São Jorge, no bairro Colina do Rio, em Petrolina. Isso, em Petrolina. Elementos desconhecidos cometeram o crime e os motivos ainda estão sendo investigados pela polícia. Também a polícia está investigando a morte de Arnaldo Arlindo da Silva, um cidadão de 56 anos de idade, que foi assassinado a bala na tarde de antes de ontem, na comunidade Lagoa Redonda, no bairro Maués, em Vitória de Santo Antão. Crime praticado por elementos desconhecidos. O caso permanece sendo investigado pela polícia. Mais um caso, um crime que está sendo investigado. A vítima, Rafael Alves Soares, de 22 anos de idade. Ele foi encontrado sem vida no sítio Brabos, na zona rural de Capoeiras, no Agreste, no estado. Ele era um rapaz bem tranquilo, bem calmo e não apresentava nenhuma marca de violência. Portanto, é um caso a ser investigado pela polícia, a morte a esclarecer. É isso. A polícia também investiga atentados que ocorreram na Brasília Teimosa, mais precisamente na rua Marechal Hermes. A vítima, Bruno Leonardo Amorim Freitas, 34 anos de idade. Ele foi baleado, alvejado por disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos e encontra-se internado na emergência do Hospital da Restauração. Um outro atentado também foi uma dupla tentativa de homicídio. As vítimas, Carlos Eduardo Leite Neto e José Deilton Barros Alves. Os dois foram baleados na tarde de antes de ontem, na rua Padre José Querel, no bairro Santo Antônio, em Itapetim, no interior do estado. A única informação é que este atentado foi praticado por 2 elementos desconhecidos. Uma tentativa de duplo assassinato praticada por 2 elementos desconhecidos, e as vítimas foram socorridas na emergência do hospital local. Olha, minha gente, um rapaz morreu baleado no bairro de 2 Unidos, isso mesmo. A vítima ainda não foi identificada, não portava nenhum documento de identificação. Ele foi alvejado a tiros na própria residência, na Rua da Bondade, no bairro de 2 Unidos. Crime praticado por elementos desconhecidos. Só que a informação é de que esse rapaz seria traficante. Inclusive a mãe dele chegou a pagar a dívida dele, dívida cara, de R$4.500, para ele não ser assassinado. Mas de nada adiantou, foi paga a dívida, mas foram atrás dele, possivelmente ainda traficantes cometeram o crime. O corpo do rapaz ainda não identificado foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Polícia registra 3 assassinatos na cidade de Moreno. O primeiro crime aconteceu na manhã de ontem. Gemerson de Santana Araújo, ex-presidiário por tráfico de drogas, isso mesmo, e até por homicídio. Tráfico de drogas, acusado de estupro também e até assassinato. Ele, Gemerson, foi assassinado na tarde de ontem com vários disparos de arma de fogo na primeira travessa Antônio de Lemos, por trás do Campo do Sul, Lamparina, que fica no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Moreno. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A outra vítima de Moreno foi Cleidson, um ex-presidiário por roubo
ele foi morto com disparo de arma de fogo no bar do Jaci, na quadra 50, na Vila Holandesa, bairro Santo Antônio, também Moreno. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos e o corpo da vítima também foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E a terceira vítima da violência em Moreno foi José Alves Antônio da Silva, Toninho. Ele foi morto com vários disparos de arma de fogo no córrego do Penoso, também na cidade de Moreno. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo de Toninho José Alves Antônio da Silva também foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua em plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.